Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Depende do horário que estejam acompanhando aí o nosso programa. Sejam bem-vindos a mais um Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem a intenção de dar voz aos empreendedores do nosso estado, do nosso país. E hoje estamos aqui com Adriano Figueiredo Ferreira. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, obrigado aí pelo convite. Adriano, que é um artista visual, cara. A gente estava aqui um pouquinho no debate aqui sobre quais são as artes que ele domina e ele estava me contando aqui nos bastidores, então a gente definiu o que que é um artista visual, né, Adriano? É um artista visual, né? A gente experimenta vários suportes, né? Eu faço ilustrações também. Então, eu atuo de várias maneiras com a arte, né? Então, hoje o mais usual, né? O mais Contemporâneo aí, contemporâneo é, artista é o visual. artista visual, que contempla mais fazeres, né? Então, conhecemos o Adriano aí através de algumas obras que nós vimos, que teve uma obra dele que chamou muita atenção nossa e foi, acho que, o pontapé inicial aqui para ele estar aqui hoje conversando sobre como é ser um artista aqui em Cuiabá, né? Eu acho interessante porque como o programa mesmo diz, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente traz vários profissionais, mas é o primeiro artista dessa área de pintura que a gente traz aqui, Adriano. Então, é um enorme prazer pra Cara, gente. legal, porque eu acho que empreender é uma arte, cara, e não Exatamente. das mais fáceis. Eu mesmo, eu falhei, Aprendeu na dor, Adriano. porque eu tive uma empresa, né, numa época eu comecei primeiro eu comecei fazendo decoração, quando eu era bem novo, Uhum. fazia decoração para uma empresa, antigamente decoração você fazia na mão, né? Tinha que desenhar os dálmatas, fazer esculpir. Então eu comecei ali. Hum, Aí depois eu fiz um curso. Esse aqui eu já entrego a idade. já entrega. O curso de CorelDRAW. Caramba. Aí eu comecei a ser arte finalista numa Uhum. empresa também. Aí eu tentei montar para mim, só que a empresa era eu, né? Eu Eu, era, empresa. eu era a empresa. Então eu criava, eu vendia, eu produzia, né? Então eu já tinha muito a mentalidade do artista que é de resolver tudo no seu mundo. Uhum. Então eu sempre tive, a minha dificuldade como empresário foi isso, de eu De se concentrar desligar tudo. da Eu não parte consegui, artística e cara. entender um pouquinho a parte profissional, né? Essa Não, eu não consegui delegar, não conciliar. consegui trabalhar com outras pessoas. Eu sou muito perfeccionista, Hum, então eu acho que como artista eu consigo me resolver, uhum. e isso é até bom para mim, de Entendi. eu resolver tudo É ali, porque é meu universo, eu crio o Eu ia universo, eu controlo, falar, é uma coisa muito íntima, né, é cara? Então muito você quer, íntimo, quando você tem alguém, por exemplo, que vai entregar um trabalho com a sua marca, tem que ter tem que ter. a Mas sua assim, alma ali, né? eu aprendi muito. Todas aquelas falhas que eu tive, aquela quedas, me deixou forte. Uhum. Então, eu tive que aprender a vender, né? Parte Eu comercial. uso, né? Eu faço meus catálogos, os layouts da minha galeria, Uhum. das minhas exposições, eu que faço. Que também Tudo não que eu deixa de fui. ser uma parte comercial, né, cara? E aí eu aprendi também a transformar minha arte em produto também, Uhum. né? Então hoje a gente tem camisa, tem eco bag, tem caneca. Hum, A nossa galeria tem uma loja também entendi. que aí a minha arte trabalha um pouco para mim, né? Que não Entendi. depende da minha mão em Exatamente. tudo, né? Pra Então, você ter que estar pintando ali uma xícara, né? então eu aprendi muito na época de eu falhei, né? Eu costumo dizer que a gente, né, depois que a gente chega num momento da vida, essa coisa de errar não existe mais, É, né? Tudo é aprendizado. exatamente. Tudo é Então, tudo que aprendizado. eu fiz foi aprendizado, né? Depois que você entende que você não erra, Uhum. né? Foi até um amigo que me abriu a cabeça com isso, ele falou, cara, eu nunca erro. Eu falei, que Como assim? cara Como arrogante, né? assim? Aí eu fiquei olhando pra ele, ele tava fazendo um negócio pra mim, a hora que ele errou, eu falei, ó, você errou. Ele falou, não, não terminei. Então, enquanto você está vivo, enquanto Você você tá pode fazendo? continuar fazendo, você está aprendendo. Então, Olha não é só. erro, né? É aprendizado. Então, hoje na minha vida, tudo que eu passei, eu levo para esse lado de Até a gente sabe, né, aprendi que muito. muitos erros levam as pessoas a fazer algo que não imaginava, né? E na arte também, cara. Né? Nem toda arte.
que você faz é obra de arte, né? Às vezes é só Exatamente. obra. É só uma obra, não é uma arte. Para algumas pessoas, né? Para o artista, eu acho que cara, tudo que você faz, você olha e fala, cara, isso aqui é uma Cara, arte. a maioria eu não gosto, cara. É? Eu tenho esse problema. É porque, assim, o que eu imagino Uhum. na minha cabeça tá perfeito, né? Uhum. Aí, mas tem uma distância do que eu imagino e o que eu consigo executar. Essa distância faz com que eu não goste da obra quando eu Entendi. termino. Mas aí eu deixo ela de costa ali, passa uns dias, aí é que tava na minha cabeça, já sumiu, aí eu. É o que eu penso na minha concepção, igual eu estava te contando aqui, minha mãe faz pintura em tela, algumas obras, eu cresci desenhando, e é bem isso, cara. Eu sempre falo que eu acredito que o grande desafio do artista, tanto seja um pintor, um tatuador, é ele imaginar alguma coisa e conseguir transmitir aquilo ali pro desenho. Porque, por exemplo, eu quando desenhava, olhando um desenho é muito fácil você Aham. desenhar, né? Ah, eu vou fazer uma pintura em tela, vou pegar aquele desenho, aquela foto e vou. É muito fácil. Agora, imaginar É, algo aqui e criar. transformar. Mas eu acho que essa distância do que você imagina, o que você faz, é o combustível. Hum, Porque quando você começa a diminuir essa distância, você já quer criar outra entendi. Você já quer coisa, outro desafio, né? outro desafio, que já não tá legal. Você precisa desse combustível o tempo todo, né? É, E contando aqui um pouquinho, Adriano, sobre a sua história. Você é cuiabano, né? Cuiabano. Cara, Estodirá. como que. Conta pra gente aí. Como que foi o seu início? Você falou que seu pai já fazia uns desenhos. Como que é o início do Adriano aí na. Cara, a história é muito longa. Quanto tempo tem? Cara, a gente tem uma hora aí. A história é muito longa. Porque assim, eu nunca sonhei em ser artista, Aham. né? Embora meu pai sempre desenhou e eu tenho duas irmãs, Uhum. a gente conviveu com esses desenhos dele espalhado pela casa toda, né? Sempre eu tenho essas memórias de infância, e não sobrou nenhum na época, né? Olha só. Mas meu pai era um artista, meu pai fazia os caminhãozinho para me brincar, ele que fazia De de madeira. madeira, casinhas, até hoje ele faz casinha de palete de picolé, casinha de papelão. Uhum. Ele é um Um artista, artista, né? né? Só que ele nunca pensou nisso Como uma como maneira. de ganhar É dinheiro. uma Não. profissão, né? Ele era tapeceiro, Aham. alfaiate, né? Até camelô. Então eu não tinha isso como. Eu não tinha uma referência. Eu nasci em Cuiabá, mas sempre morei em Várzea Grande. Uhum. E aí eu saí do centro, eu morei uma época no centro, logo eu fui para a periferia. E aí eu tomei um choque, cara. Uhum. Tipo assim, eu caí na Figueirinha. Quem conhece quem é das antigas sabe que a Figueirinha era Quebrada. pesada mesmo. Quebrada. E aí, cara, até eu engrossar o couro pra. Porque a gente sabe que na periferia, se você não engrossar o couro, você vira Exatamente. saco de É, o cara não pancada, virar né? casca grossa. E é Então, difícil, né? Você vir com essa parte, né, de artística, os caras vão falar, pô, esse cara joga bola. Deve ter sido mais ou menos não, por aí, né? eu desenhava meio que escondido. Olha só, Era cara. só no colégio mesmo. E aí eu tô contando tudo isso porque eu não tinha como eu pensar em arte como uma profissão. Eu não Uhum. acreditava, não tinha referência, não conhecia ninguém. Mas eu sempre gostei de desenhar. Desenhar para mim é como ter sede, fome, é uma Uhum. necessidade mesmo. Desde Entendi. criança. Eu levantava com uma É o seu necessidade. combustível. Enquanto eu não desenhava, eu não. Nossa. É um alívio, É, né? deve ser mais ou menos parecido com a sensação de quando a gente é criança e quer fazer um desenho, cara. É Você quer isso. chegar em casa e O falar, cara, artista, eu quero pegar e o fazer esse desenho, artista, porque eu vi isso aqui, essa referência, e quero desenhar. o artista é o cara que não É o cresce. cara que A nunca única passa essa diferença fase. do artista para as outras pessoas é que com a escola, o mundo vai formatando a gente, vai tirando nossa Uhum. criatividade. Porque quando a gente é criança, a gente dança, a É, gente canta, a gente exatamente. Ele não desenha. tem vergonha de errar, vamos dizer assim, E né? isso, a diferença do artista é que ele não para. Entendi. Ele continua dançando, Aham. desenhando, então é isso. Então eu não tinha essas referências, mas eu falo que a arte me encurralou de uma maneira que chegou um momento da minha vida e eu não consegui mais fugir. Uhum. Deu tudo errado. É, é, na- eu lembro de um dia que eu fui entregar uma mercadoria, eu errei a mercadoria e o cliente mandou devolver, né? Eu tava voltando de moto, minha moto quebrou. Nossa. Aí eu cheguei em casa a pé,
Um dia daqueles, um dia solzão. daqueles. E aí, para completar, cortaram minha luz. Putz. Tudo num dia só. Aí, cara, eu ajoelhei e pedi para Deus uma luz. Que eu não sabia mais, já tinha duas filhas. Uhum. Eu não tinha, lembro que o leite era 2,50. E eu não tinha para comprar um leite. E eu pedi uma luz para Deus e eu sonhei naquela noite que eu voava entre nuvens coloridas. Caramba, cara. Era muito, assim, macias e Uhum. muito forte o sonho. Muito forte. Caramba, cara. E aí eu levantei, eu desenhei mais ou menos o que eu tinha sonhado. E aí eu falei para minha esposa, né? Que é a Tati, que até hoje ela me acompanha e passou por todas essas fases aí. Aí eu falei para ela, eu vou dedicar a minha vida à arte. A partir de hoje a gente vai passar uma dificuldade aí, mas eu vou acreditar Em nesse busca do meu sonho propósito. e vou acreditar. E aí depois eu tive outro sonho que foi muito legal, cara, que eu reclamando para Deus, ó a petulância, eu reclamando para Reclamando pra Deus. Deus. Ó, ah, mas a minha Porque vida é só foi em sonho isso. mesmo, né? Só sonho, né, para ter essa coragem. Aí eu falando, ah, mas a minha vida foi assim, foi difícil, não consegui. E aí Deus só olha para mim e fala: e o dom que eu te dei? O que que você fez com ele? Até aquele momento eu não tinha feito nada. Então eu Ele achei tava que eu acreditei nisso. no E cara, propósito. com 2 anos eu estava em Portugal já, Olha só, cara. fazendo uma Com 2 anos, individual. Com Adriano. 2 anos de profissional eu já estava em Portugal fazendo uma individual lá. Mas e como que foi esse posicionamento de eu vou ser um profissional, um artista profissional? Como que foi? Você já partiu pra tela? Como que. O que eu pensei, eu queria uma identidade. A primeira Uhum. coisa que eu pensei falando, eu quero colaborar com a minha cultura. Hum, Então eu tinha uma referência muito forte do meu avô, que fazia viola de coxo, olha só. nasceu numa fazenda em Poconé Olha, e cara. tem um sítio em Livramento. Então a gente tinha toda essa vivência da cultura de Cuiabá, a gente tinha lá, Uhum. que é a festa de santo. Ele fez 10 anos do São João, uma promessa. E aí tinha cururu, siriri, lavar de santo, reza cantada, Uhum. mastro, e eu participava todo ano disso aí. Olha só. Então, essa carga, quando a arte me encurralou e eu precisava criar uma identidade, foi essa carga cultural que eu quis Que você trazer. trouxe para suas obras. Isso. Caramba. E aí eu juntei três elementos que eu sempre gostei, que é a cultura de Mato Grosso. As curvas eu não sei de onde que vem, se você perceber, tirando essa obra aqui, depois eu vou contar que ela é bem Uhum. especial, que é do Cristo, né? Tirando elas, as outras sempre tem muita sinuosidade, muitas curvas. Se eu preciso fazer uma análise para saber de onde que Entendi. vem, né? E o vitral. Nossa, Eu gostava muito dos vitrais das igrejas, eu aquela acho bonito luz que também, cara. é de fora para Isso. dentro. Então não tem um ponto de luz. Então eu queria muito. As minhas primeiras obras têm muito dessa luminosidade dos vitrais. Que é a luminosidade da própria arte, né? Isso. Aí eu juntei essas três coisas e eu comecei a estudar até conseguir uma identidade. A partir daí eu comecei a mostrar, eu não mostrava para ninguém. Uhum. E eu me aproveitei da internet, né? Como eu tinha vergonha De de falar. mostrar para as pessoas, né? Eu comecei a mostrar na internet, cara, no Orkut ainda. Nossa. E aí as pessoas começaram a gostar, eu fui pegando um pouco mais de confiança. E quando veio o Facebook, aí, assim, foi um marco porque meu Facebook parecia uma Torre de Babel, cara. Uhum. Eu falava obrigado, aprendi a falar obrigado em línguas que eu nem Nem sabia que sabia. existia, velho. E aí eu comecei a receber convites para ir para França, para Noruega. E nesse momento você Eu- ainda não tinha saído de Cuiabá. ninguém sabia, cara, nem Olha meu só. vizinho. Eu ia falar, provavelmente nem aqui em Cuiabá você tinha esse Ninguém reconhecimento. sabia. Eu tava já vendendo para fora, Olha só, cara. recebendo convites. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa interessante aí, né? Como que é? Eu sou bom, eu acho, Eu né? acho que as pessoas começaram a gostar do meu trabalho e eu fui pegando cada vez mais segurança, né? Uhum. Porque o artista hoje ele não tem mais aquela dependência de uma galeria, do Sim, marchand. Se ele construir um público, ele consegue viver da arte dele. Então a internet entrou permitiu nisso isso. aí
e é uma força muito grande para Olha ter vários só, cara. artistas autorais que vivem da arte deles sem estar num grande centro, Uhum. no Sem eixo. ter ser uma pessoa reconhecida, né, É, pela massa. isso, e não precisa estar numa galeria, não precisa ter um marchand para vender, você não precisa de um aval de um crítico de arte, você precisa do público que consome a sua arte. Então eu fui nesse foco aí, falei, Uhum. não, eu vou construir um público que consuma a minha arte, e aí daqui um tempo, eu pensava, daqui um tempo eu posso viver de arte, né? Uhum. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido, muito Caramba, cara. rápido. E aí aqui em Cuiabá eu comecei a ser conhecido com o convite do Bem Mato Grosso. Hum, Eu fui o quarto artista. Começou o programa, eu falei, não vão me chamar, né? Não, vamos demorar. Se for me chamar, vai. vai ser lá na frente. Aí no quarto programa eles me convidaram. E eu tive a sorte que foi a final da Champions. Nossa. Antes, An- depois do Aham. Bem Mato Grosso, era a final da Era Champions. E, o cara, jogo. tava muita audiência. E Caramba, aí, cara. quando eu apareci, cara, as coisas assim, convite para expor, eu vendi muitos trabalhos. E aí eu fui construindo uma. Eu acho que a fase de empresário me ajudou por isso. Uhum. Porque eu não me deslumbrei. Eu fui Entendi. construindo uma estratégia. Falou, ó, eu fui vendo que na Uhum. arte tem muitas ondas. É sazonal, né? Não é Cara, não sempre é. aqui, né? Tipo, você ganhava dinheiro, no começo até fiz umas loucuras aí. Ganhava dinheiro, viajava. Uhum. Ganhava dinheiro, comprava um carro. E aí depois dava aquela. Depois vem a conta. Aí E aí hoje eu já consigo controlar. Eu sei que vai Uhum. ser ondas, não dá aquele desespero mais, e quando dá aquela baixada, você fica Aham. desesperado. Agora eu sei que vai voltar. E aí eu consegui me controlar. A minha esposa me ajuda muito, porque toda a parte burocrática, tudo que eu É, não suporto fazer, que é o que eu ia falar, porque o artista é muito sentimental, né, cara? A gente sabe que quando o nego tá sem dinheiro, a parte sentimental esquece, né? não dá. Você vai criar, mas a É arte é sentimental, diferente. emocional. Emocional, A arte muda, né? né? É. A arte muda. Então ela consegue me ajudar em toda essa parte de edital, de pagar conta, Uhum. ela é a produtora da galeria, então se eu preciso de tinta, Uhum. então eu não preciso ficar pensando no boleto que eu tenho que Entendi. pagar, né? Essa parte administrativa, né? E aí, cara, a gente lá é uma família, nossa família é um time. Então, a minha arte eu nunca falo que é minha, é nossa, é Uhum. da minha família, porque todo mundo colabora para mim Todo mundo tem conseguir. um dedinho de ajuda lá. Sim, cara, todo mundo junto, precisa vamos fazer uma produção grande, todo mundo ajuda a embalar, Olha né, só, cara. mandar um despacho. É um É negócio uma família, familiar. é uma família, é um time. E tem algum sucessor aí da sua arte aí? Cara, eu tenho 3 meninas, É, as 3 têm talento, olha sim, só. mas não quer não. Não quer Não quer não. Cara, eles sabem a a dificuldade. A dificuldade, né? gente fala, o prazer de você fazer o que ama não tem preço. Isso, cara, não Uhum. tem preço. Você levantar feliz e falar, cara, hoje eu vou pintar o dia todo. Cara, isso não tem preço. Mas não é fácil. Viver de arte em Mato Grosso, cara, não é Não é fácil. Então, fácil. se o talento é o mínimo. Entendi. Talento, assim, tem cara muito talentoso que tá vendendo obra aí na praça a R$ 20, né? Então, o talento é o mínimo. Uhum. Tem muita coisa por trás, né? Tem uma energia, você ser verdadeiro, né? Você ter uma identidade forte, né? Das pessoas reconhecer sua obra. Então são muitas coisas que tem que encaixar para você ser bem-sucedido, né? Uhum. E ser reconhecido É porque você tem que fazer uma arte, vamos dizer, que ela carrega a sua essência, que o público vai gostar, que seja regional. Então, cara, é muitas muita coisa. nuances aí pra, né, fazer aquilo que tá ali, né, cara? E a dica é você ser verdadeiro, Eu né? ia falar Mostrar seu ponto autenticidade, de né? vista, cara, para onde você está ali Uhum. o seu ponto de vista onde você está agora. Ninguém tá. É isso que é interessante. Uhum. Não adianta você que. Eu até falo, se você quer copiar, copia, cara, no começo. Copia mesmo. Né? Eu acho que isso vai criar repertório, né? Isso eu falo que vai encher, te enchendo o repertório, Uhum. e aí, quando transbordar, já começa a ser seu.
Entendi. O transbordar já é seu, Uhum. que é quando você já consegue pensar e criar, sem precisar ficar olhando. Que aí, hoje eu faço a minha arte muito natural, cara. Eu consigo Entendi. fazer em qualquer lugar, É porque, qualquer vamos dizer assim, você já suporte. definiu uma identidade artística, né, É, das suas obras. E como que foi nesse começo que você começou a fazer obra? Como que, para definir essa identidade, Adriano, você falou que teve as inspirações, né, uhum, regionais, que, cara, eu falo que a cultura cuiabana é muito rica. é muito rico. É, o próprio Mato Grossense não conhece, acho que por a gente ser um estado de Recebe pessoas que muita vêm do gente, sul, né? que vêm do É, nordeste, então a gente, as pessoas pro interior, aqui em Cuiabá é muito forte, mas eu já vim do interior, então a cultura gaúcha lá fala mais alto que a própria cultura é cuiabana. verdade. Como que foi? Você teve um artista referência? Como que? No começo, não. Mas assim, o que você falou é muito verdade. A gente recebe muita gente de fora. Meu Isso. pai é de fora, né? A parte da minha mãe é tudo daqui, mas o meu pai é de fora. Eu fui criado com a minha avó, que é alagoana. A parte do meu pai, o meu avô é pernambucano. Uhum. Meus tios são paranaenses. Meu pai é de Garça. Então é uma Olha mistura só, muito mistura. grande. Por isso eu não tenho sotaque. Tipo, se eu for Entendi. lá pro sítio, eu já volto pro Já tchan. volta falando cuiabano. Mas saí de lá, eu perdi o sotaque. E aí, o que aconteceu quando, em algum momento, foi isso. Eu queria que a minha arte fosse instrumento de resgate àquele orgulho de ser cuiabano. Uhum. Eu queria que as pessoas vissem meu trabalho e se reconhecessem ali, Se né? conectasse, falar, caramba, Eu cara, tenho esse cara aí orgulho, deve ser cara. cuiabano. Essa arte aqui é de Cuiabá. Tem muita gente que fala que nem é minha, é a arte É de cuiabana. arte cuiabana. Então, essa conexão que a gente construiu, eu acho que um reconhecimento que eu consegui ter em vida, Uhum. das pessoas se conectar e relacionar a minha arte com o Mato Grosso. Olha só. Então isso é muito legal. E isso foi construído porque eu fui também me relacionando com pessoas, entidades e grupos que têm a mesma missão, né? Uhum. Tipo na culinária. Eu e Cotrim. A gente faz coisas juntos, porque o Cotrim tem essa visão também Uhum. de colocar a cultura de Cuiabá na Sim, arte, na na culinária culinária dele. dele. Aí eu assino o figurino do Flor Ribeirinha, que eles estão viajar Uhum. agora para fazer uma turnê na Europa. Já tem mais de 10 anos que eles usam minha arte como Olha só, identidade. cara. Então isso vai É, fortificando vai essa fortalecendo esse conexão, né? movimento, né, cara? Então, onde tem cultura de Mato Grosso, onde tem cultura cuiabana, eu quero estar junto, né? Entendi. Tipo na Dona Eulália. Uhum. Eu fiz os murais para ela lá. Você vai lá, vai falar de Cuiabá, você está na essência de Cuiabá, né? Olha Então só, a minha cara. arte está ali. Isso vai criando uma memória afetiva nas pessoas. É igual E, você falou, isso, uma conexão. e vai conectando, as pessoas vão lembrando. Tipo, eu não conheço o artista, mas eu já vi essa arte cuiabana. E isso aí Não- é o que eu me deixa mais eu ia feliz falar, hoje, é o seu reconhecimento, meu né? reconhecimento. Mas isso é construído, né, cara? É, A são gente quantos anos aí, Adriano, nessa jornada aí? eu E acho que quando é você 13 começou, anos. 13 13 anos. anos. É assim, para arte eu sou relativamente novo, É, eu ia falar jovem, né, né? Eu comecei tarde já tinha 32. Acho que tinha uns 30. Eu fugi da arte de 32 anos, cara. Olha só, Assim, eu cara. não queria, eu não acreditava, achava que eu não ia conseguir viver de arte, Uhum. né? E aí esse ano, em setembro, eu faço 13 anos 13 já. anos de uma carreira Loitando. artística. Loitando, como diz o Cuiabano. É, cara, e conta um pouquinho pra gente, porque você foi, por exemplo, aquele quadro ali, a gente vai mostrar daqui a pouco, que o Lu vai pegar eles, a gente vai mostrar aqui a hora que a Essa gente for história é longa falar. também, esse quadro. O Cara, e você foi percebendo que quando a gente fala da cultura mato-grossense, né, cara, não sei se as pessoas têm a noção, mas, por exemplo, cara, no nosso estado são três biomas, né? 3 Pantanal, biomas. Cerrado e a Amazônia, né? E naquele quadro da viola de coxo, né, ali você procurou transmitir um pouquinho dos Isso. três. Cara, É, transformar isso numa obra de arte, como é que é, muita cara? inspiração, né, cara? Mato Grosso tem muitos artistas e a nossa diferença é justamente a gente não ter uma escola, a gente não Uhum, ter uma faculdade. Então, os artistas daqui, eles são muito orgânicos, cara. Eles criam a sua estética própria uhum. e são muito diferentes dos artistas de outros locais, né? Inclusive os próprios cuiabanos, eles têm muita diferença. Por exemplo, tem o Jonier, é um pintor também
carrega os traços da cultura cuiabana, mas de uma maneira diferente, né? É, De outra visão, né, sim, cara? cada um São tem. dois polos diferentes, né, cara? Isso é importantíssimo para o artista. O artista que fica copiando, ou então se aproxima muito de outra estética Não consegue se artística, tornar cara, referência, ele né? não consegue se Destacar. destacar, cara. Ele sempre vai ser o cara que faz igual tal Uhum, cara, né? Então você tem que se. Eu no começo tinha algumas comparações e eu fui com o tempo me distanciando quanto entendi. mais, né? Eu fiz esse trabalho. Mas aqui é assim, cara. O artista ele tem essas referências, o calor aqui, cara, interfere muito nas obras. Você vê que aqui os artistas são coloridos, né? Uhum, Cores quentes, né? isso. O artista ele é resultado do ambiente Olha só. com que ele vive, né? Se eu mudar para a Europa, provavelmente minha arte muda também. Porque você Caramba, vai cara. absorvendo o lugar e não tem Entendi. E como, vai cara. transmitindo aquilo pra. Você é resultado do É ambiente, igual né? quando a gente vê uma pintura daqueles caras antigos lá que você olha e fala, cara, esse cara devia estar num dia bem triste quando ele fez essa pintura aqui, né? Isso. Você olha pra sua e fala, caramba, esse cara deve ser muito alegre, né? Cara, se você vê um trabalho e você sentir uma repugnância, é isso Uhum. é a palavra? Repulsa. É repulsa, ou sentir triste, o artista ele alcançou o objetivo dele, Entendi. É a a intenção dele intenção transmitir. dele, a mensagem dele é essa. Se eu for falar de algo que aconteceu da minha vida, uma tragédia, a maneira das cores, tudo vai mudar, né? Entendi. Porque é a maneira dele transmitir isso para as pessoas, e as pessoas, quando a pessoa sente, olha uma obra e fala, cara, ele atingiu o objetivo dele, Olha só. né? Então, a gente, aqui em Mato Grosso, a gente se aproveita desses biomas, Uhum. né, que a gente tem, que são nossas referências. Eu tenho muito o Pantanal também como referência. Fiz um trabalho lá quando pegou fogo também, muito importante, um marco da minha história. Aí, E, conta um pouquinho desse trabalho aí. então, 2020, o Pantanal pegou fogo, foi a maior tragédia Sim, eu ambiental lembro. no Pantanal. E aí eu pintando Pantanal colorido, né? Às vezes ganhando dinheiro, eu comecei a me sentir mal dentro do ateliê. Aí chegou um momento que eu tive que ir para lá, cara. Eu Olha chamei só. minha esposa, encontrei com um fotógrafo e a gente foi para lá com umas telas, não sabia o que ia fazer e encontrei o Coronel Barroso lá no meio daquela, era um ambiente de guerra, cara. Nossa, tudo Muita fumada, queimado. tudo, muita fumaça, tudo queimado, as pessoas com nó na garganta o tempo todo, aqueles animais chegando lá na brigada, bem na entrada do Pantanal, Aham. onde tem a barreira lá, né, que a gente montou a brigada. E aí a gente vendo aqueles animais chegando, cara, foi uma das experiências, assim, mais difíceis que eu passei. E aí ele falou, o coronel falou, cara, você é artista plástico, por que você não pinta umas obras aí, cara? A gente precisa levantar uma grana para comprar Olha. umas coisas aí que tá faltando, né? O dinheiro tá chegando, nunca chega. Falei, cara, eu vim para isso, que minha arte puder ajudar. E aí a gente saiu, né? Eles acompanharam a gente escolheu terra, carvão, cinza. A gente queria transformar aqueles resquícios Uhum. de uma De vida, né? tragédia em obra de arte e de alguma maneira poder ajudar. Então a gente pintou 10 obras lá e a gente já é pintando, leiloando e já doando dinheiro para as Olha, ONGs, doando dinheiro cara. para quem estava lá na linha de frente. E isso virou um documentário, né? Que quem quiser procurar, ele tá no YouTube, é Renasça, né? Já vou Renasça procurar aqui já. Pantanal. Eu acho que se colocar Renasça Pantanal, Adriano Nossa. vai aparecer. É um documentário de 14 minutos do Taiguara Luciano. Hum. E ele mostra essa trajetória nossa, né? De Aqui, ó. chegar Achei. lá, Tá no seu canal também aqui. de chegar lá e ele acompanhou a gente na produção, como transformar aqueles resíduos em pigmentos, pintar. Nesse momento, as suas obras, pelo tudo que você estava sentindo ali, elas foram obras que não foram coloridas, que Não, foi algo mais, vamos dizer, melancólico, mais sim, triste. os animais, as expressões dos animais todas mudaram. E, cara, lá eu entendi, cara. Eu tive
parece que a arte, quando ela me encurralou lá atrás, foi para aquilo, para aquele momento. Olha Eu só. entendi a minha missão, cara, que é defender o Pantanal, né? De ajudar o E Pantanal e quando a defender a minha gente, cultura. provavelmente nessa época, se falava, ah, vamos ajudar o Pantanal, ou as pessoas pensavam, né, na questão de dar o dinheiro ou de ir pra lá pra ajudar a apagar o incêndio, né, Sim, cara? E cara. você conseguiu encaixar ali o, o seu dom artístico com... Cara, isso foi legal. Por mais Cara, que que a gente sabe loucura, que a velho. maioria das coisas que acontece no Pantanal é de origem, né? É humano que Uhum. causa. Tinha muita gente na mesma sintonia ali, cara, de querer ajudar, cara, gente do Brasil Olha todo. só. Isso foi um combustível muito bom. Eu acho que tem mais gente do Uhum. bem, cara. Tem mais gente boa querendo. Entendi. Que quando acontece esse tipo de coisa, todo mundo se une, É, cara. E foi lindo por isso, de estar tanta gente ali. Cara, a gente chegou no cúmulo de levar água, cara. caramba. Caminhão-pipa para colocar nos corichos para manter uns animais que já estavam. Uhum. Resgatados ali pra... É, cara, foi. Mas assim, depois a gente fez, continuou, eu pintei mais 10 obras, Uhum. até hoje as obras que eu vendo com esse tema, a gente tem uma porcentagem que a gente doa para as ONGs, Entendi. né? É uma missão mesmo de E vida. então até hoje você continua pintando essas obras ligadas a essa... Ano passado teve uma queimada menor, É então a gente isso. volta lá, recolhe, né? A intenção eu não consigo fazer muito, Uhum. mas eu posso chamar a atenção de quem consegue. Entendi. Talvez alguém que está me vendo Uhum. ali ou compra uma obra, porque essas obras foram compradas é, gente dos Estados Unidos, da Noruega, Olha só, querendo cara. ajudar e se utilizaram disso para ajudar o Pantanal, né? Você Então foi eu uma posso chamar a ferramenta, né, cara? atenção de alguém que pode ajudar e fazer a diferença. Olha só. Então, a intenção da Cara, que arte, e a arte interessante, é velho. poderosa, cara. A arte é. A arte é muito poderosa. Nesse caso, Então, cara, teve sentimento, teve, cara, um monte de coisa envolvida nesse é projeto. um trabalho muito forte, cara. É um trabalho muito forte que eu tenho, assim, um orgulho e um sentimento de gratidão, de Uhum. poder retribuir o que o Pantanal me fez a vida toda, que é me inspirar, né? Uhum. Naquele Cara, momento eu que legal, consegui velho. retribuir um pouquinho. Adriano, cara, como que você ficou reconhecido? Porque você falou ali, ah, no Orkut ali, como que foi? Foi alguém que. Né? Como que o povo começou a te ver ali, cara, na rede ali, e falou, cara, esse cara aqui, que legal sua obra, vou comprar. E como que foi isso? Você começar a ser reconhecido na rede social naquela época, né? Época Naquela época, que ninguém falava de vender internet e você estava vendendo pela estava internet. vendendo. É passo a passo, né? Uhum, Primeiro, eu participei, eu penso assim, qualquer oportunidade, pequenininha, qualquer oportunidade, eu penso em como transformar ela, como que eu vou potencializar ela. potencializar essa oportunidade, cara. Então, todas as oportunidades que eu tive de expor no mercado, se expor na pracinha, o que que eu vou fazer para levar a gente? Como que eu vou mostrar meu trabalho? Uhum, Para quem que eu posso mostrar esse trabalho, né? E aí eu sempre pensei assim. Então, onde você tá, onde a sua obra tá, a sua arte, você tem que ser o primeiro a valorizar aquele ambiente, aquele lugar. uhum. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu valorizar as pessoas que valorizam o meu Hum, trabalho. Eu sempre pensei quem tá nisso. caminhando contigo. E aí apareceram vários anjos, cara. Tipo, eu lembro que o Eduardo Maon me convidou para fazer eles fizeram um evento lá, um sarau, e eu pintei ao vivo. Naquele dia Olha eu só. vendi 2 obras. Essas 2 obras ajudaram eu a fazer a minha primeira exposição. Aí na primeira exposição eu vendi mais, né? E aí quando eu fui para Portugal, deu um gás muito, muito grande. Eu fiquei 28 dias lá, voltei transformado. E aí as pessoas começaram a querer ter um Uhum. A Adriano te Figueiredo. desejar. Eu acho Desejar a que sua obra. isso que é o Caramba. segredo. É o seu trabalho, as pessoas queiram ter. Isso você pode não saber, mas isso é marketing, cara. É, Conexão, ser então, desejado, isso. preparar a Então, base. e aí você tem que ampliar esse público, porque ninguém vai morrer se não tiver uma obra de Sim. arte. Não é uma primeira Uhum. necessidade. Numa crise que você vai cortar primeiro. O cara Então fala, você não tem vou que comprar. ter um público muito grande de pessoas que querem seu trabalho Uhum. e dali, tipo, de 100 A taxa de conversão é muito é muito pequena. pequenininha.
Então, quanto mais você ampliar esse público, É só pra você ter noção, hoje em dia aí, esses infoprodutos, esse tipo de coisa, quando faz uma live lá que reúne a galera pra vender, a taxa de conversão é 3%. Então, de 100 cara, é pessoas, isso. Tipo, 3. 10 E acredito orçamentos, que na parte artística deve ser menor ainda, assim. menor ainda. Ah, muita gente, o tio da Tati, ele tem uma empresa, né? Ele fala, como que você consegue cara, viver de arte? É, Porque eu já sobrevivi de arte hoje durante você alguns anos. vive. Hoje eu vivo de arte. Eu Que consigo legal, que viver de legal. arte mesmo. Né? Eu consigo trocar o meu carro, eu consigo viajar, eu Uhum, consigo colocar minhas filhas no colégio particular, vivendo exclusivamente de de arte. arte. Mas aí não é só eu, é um É, time. é, É minha exatamente. família toda contribuindo, todo mundo ajudando como pode. Além do que, tem que ter o apoio familiar também, né? Porque para você fazer uma transição de carreira, falar, cara, agora eu vou ser artista, o apoio deve ter sido muito grande, Muito né, cara? grande, Porque cara. É muito senão. amor aí. É. É porque eu Caramba, fui cara. bem lento, cara. Eu continuei fazendo arte, assim, eu criava logomarca, eu pegava. As empresas queriam criar, sei lá, um chaveiro, Uhum. brindes, eu criava para elas, né? Eu criei muita identidade visual para empresas pequenas, né? Hum, Então eu caramba. fui fazendo, enquanto a arte não estava dando para suprir todo as minhas contas, eu continuei fazendo outras O que coisas aparecia, que né? aparecia. Até chegar no ponto que você se tornou É, desejado para fazer o que tipo, queria. a minha galeria eu construí para ser uma empresa, Uhum. né? Aí a empresa foi diminuindo, diminuindo. Eu lembro que ficou um cantinho lá, um quadradinho, que é onde eu fazia os meus produtos. Aham. E a arte já estava toda Tomou galeria. conta. Chegou um momento que hoje eu guardo, né, alguns Aham. produtos que eu fazia numa caixinha. Olha Então só, aquela cara. vida que eu tinha foi tomada pela arte. Pela Hoje ela arte. cabe numa Ela caixinha. transbordou tanto, né, cara, que. E isso é natural, cara. O valor do seu trabalho. Uhum. Ah, como que você. Cara, é o público. O valor de uma obra é o Exatamente. valor É, que a alguém tem pessoa que enxergar e paga. falar, cara, realmente isso aqui vale Se esse você valor, é o né? valor que alguém esteja disposto Exatamente. a pagar. Esse é o valor da sua obra. Se você coloca um valor muito alto e vê que não está vendendo, você tem que baixar. Se você Uhum. está com um valor muito baixo e tem muita gente, você tem que aumentar. Então isso aí é o público que vai É a definir. demanda do mercado. É assim que funciona. Ah, você está vendendo muito caro. Cara, não é eu que decido isso. Uhum. É a É, demanda. é a demanda. Se eu pintar mais barato, eu vou diminuir a minha qualidade, né? E eu Entendi, não vou conseguir cumprir os prazos. entendi. Então eu tenho que manter isso, Uhum. manter a Porque qualidade. apesar de ser artístico, é igual você falou, hoje em dia vamos dizer assim, você tornou a arte um negócio, É o né? que eu vivo, É uma né? forma Eu, sustentável, né? eu não quero ser o Van Gogh que É, vendeu uma obra exatamente. na vida. Eu quero viver da minha Uhum. arte, né? Depois que eu morrer, aí, Aí fica a aí não é história, né? comigo mais que vai Ô, acontecer com ela. ô, Adriano, e, cara, aí você ficou sendo reconhecido porque eu acredito que ser reconhecido mais lá fora é mais fácil do que ser reconhecido aqui. Cara, a maturidade artística das pessoas fora é maior, muito maior. Uhum. Então Nível de qualquer pessoa, consciência, né, em relação isso. à arte. Então qualquer pessoa ela sabe o valor. As pessoas Uhum. entendem. Tipo, chegava pessoas lá que falava do meu trabalho com muito mais propriedade que eu. As referências, Uhum. a técnica. E eu ficava, cara, eu não tô nem preparado para estar aqui ainda. Então, a arte, até fora de Mato Grosso já muda. Você vai em São Paulo, já muda muito, Uhum. né? As pessoas entendem o porquê que As pessoas aquela têm uma arte. carga cultural maior, né, cara? Porque a arte, quando você vê uma tela, não, aquilo ali é uma pontinha, É cara. isso. Tem uma história. Cada elemento daquele ali tem uma história. Cada peixinho daquele ali foi Uhum. desconstruído. Eu uso uma técnica do Picasso, né? Que é desconstruir o que existe Uhum. e trazer para o meu grafismo, o meu estilo. Então, cada peixinho daquele lá, eu peguei as laterais da viola e construí o meu Deixa eu peixinho. pedir pra ele. Ô, Lu, pega lá pra gente as obras, fazendo um favor. Vamos colocar aqui pra. Aí você vai olhar o tuiuiu, né? O formato do bico do tuiuiu, se você continuar, ele.
Então ali cada um tem um significado, né? Caramba, cara. E é algo que eu estou construindo há 13 anos. Ele é um resultado de 13 Uhum. anos. 13 anos Esse, vamos dizer assim, de carreira, né? E de trabalho, né? é a primeira É vez, hoje. esse é o Luciano, galera. Aí, ó, Aqui, aqui ó. dá para ver. Tá na tela do meio, Lu? Aqui dá para ver. Essa é a viola, né? Uhum. Que meu avô fazia viola de coxo. Então Aham. eu tenho a viola como centro. Mas se você for olhar aqui, ó, as duas laterais do meu peixe é Uhum. as duas laterais da viola. Eu juntei elas e Hum... aí eu criei a viola. Todos os elementos, se você continuar as costas do arara aqui, ele se Ah, cadê a transforma em Arara? aqui, arara. Então, se você Ah, continuar aqui, caramba, ela cara. se transforma em uma viola. Ó. Aqui, ó. Tá Aham, vendo o aqui? Ó? tucano. O formato da viola na Aham. asa. Então, a viola, Ah, ela entendi. É porque assina ela tá meio de lateral. Essa aqui é a lateral da viola, né? E isso. aqui seria a parte de cima, de onde o cara toca. Que Então, legal, cara. todos os elementos, de alguma forma, a viola de coxa assina ele. Isso aí pouca gente sabe, Putz. né, cara? É Pouca gente porque a sabe. pessoa vê uma obra dessa e fala, cara, muita informação, é algo abstrato, não tem como entender. E tem um significado por Tem o trás, né, cara? significado. Tem os elementos aqui de Cuiabá, a moringa, o caju, a manga, Ah, é uma os moringa aqui. peixes. Aqui ó, uma Cadê a manga que eu canoa. não vi ainda? Aqui ó, tem uma manga aqui, tem uma manga aqui. Ah, Ó, uma manga aqui, cara, eu só tinha visto o caju aqui, caju. ó. Aqui é uma E os moringa. Aqui é outro peixinhos? caju, né? Gente, quanto mais você Cara, descobre a que sua língua. legal, velho. O remo e a Uhum. canoa aqui. As folhas, né, da manga, as Cadê a folhas do canoa? caju. Canoa? Tá bem no cantinho, ó. Ah, caramba, cara. Que É, surpresa, eu não... E as folhagens também tem um significado, né, Adriano? sim, as folhas do caju, as folhas das mangas, cada uma tem. Eu brincava muito com a folha do caju, da Uhum. manga para fazer hélice, né, de Sim. aviãozinho. Aham. Então, a folha do caju já é redondinha. Então, Cara, isso aqui é muito próximo às pessoas daqui, né? Então, cara, cada eu obra vou olhar tem. de um jeito diferente agora pra esse Sim, aqui, cara. Você cara. acredita? A arte ela precisa Cara, eu tô de um impressionado. tempo, né? É, E exatamente. essa questão de do tempo que você faz, você construir isso. Eu fiz um mural agora, esses dias atrás, em 4 horas. Um Em mural 4 lá horas. de 10 metros. Caramba, cara, você tá pintando mais alto que os caras que só jogam tinta na parede E aí. aí o cara falou exatamente isso. Cara, você cobrou esse valor para fazer aí 4 horas? Falei, não, eu demorei 13 anos. Que eu acho que a nossa profissão, cara, o que a gente faz não é o O resultado, agora. não é o agora. Você é É a resultado da carga. carga que você tem, Exatamente. O cara. Para mim conhecimento. conseguir fazer essa obra em 4 horas, eu demorei 13 anos. Pra conseguir Por isso que desenvolver a esse é o valor. técnica. Esse é o valor. Entendi, cara. Caramba, cara. Ô, Lu, pega outra lá, vamos falar sobre. Ah, já tá com o Lu ali. Cara, eu, na minha opinião, eu gostava muito dessa aqui. Mas eu preferia a outra. Só que agora, cara, ficou empatado. Tô gostando muito dessa também. A escolha das cores, tudo tem um Cara. Ela propósito. é linda, mas essa aqui é linda. Eu sou apaixonado nessa aqui. Essa aqui Essa é a tem uma preferida. história, cara. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa tela, cara, porque eu vou falar pra você. Antes dela chegar aqui, eu já vi em dois lugares já, ela exposta, assim. Então, é uma obra que no início eu não sabia o que era, né? Uhum. Porque ela não estava tão definida. Ela começou quase junto com a outra, Uhum. 2013. Ah, então. Desde 2013 eu pinto esses trabalhos. Só que Aham. no início, por isso que o nome dessa série é After, porque eu fui descobrir depois que era. Hum. Ela apareceu, tinha dia eu ia pintar meu trabalho, Uhum. o outro, e aí eu vinha muito forte, uma manifestação mesmo. E saía aquilo lá. Eu não entendia por quê, eu Uhum. fazia, e é muito rápido. Tipo, eu faço 3, 4, até 5 obras. Cinco. Entendi. E aí eu fazia, cara, sem pensar, depois eu olhava, dava um passo para trás e ver o que que É era. totalmente. É E feeling, né, é cara? muito, cara. Porque. E era uma. E aí chegou um dia que eu abri, já tinha umas 30 abri no ateliê lá. Aí que eu fui ver, cara. Depois Ah, de não muitos acredito, anos, cara. todos guardados lá, aí que eu fui ver Cristo. Que era. Aí eu entendi que era Caramba, então você fez manifestação de Cristo na minha 30 vida. obras e falou, cara, Porque hoje é. eu coloco, né? Hoje eu coloco.
É, né? Aqui a Os cruz de espinhos, né? A a coroa de auréola. espinhos, né? Mas no início era muito mais abstrato, cara. Tipo, de Hum, longe dava pra ver que era um rosto. Às cara. vezes eu falo, será que é um autorretrato? Será o que que é, né? Mas aí quando eu abri, cara, eu olhei todos, eu vi que era uma manifestação de Cristo na minha vida. Caramba, Era cara. como ele se mostrava, ó, tô aqui, ó, Eu fiquei arrepiado aqui, tô velho. com você. Que E loucura, aí, cara, velho. é um trabalho que eu não consigo fazer quando eu quero. Uhum, Tipo, o dia dele, eu não consigo fazer outra coisa, ele entendi. sai. A única coisa que eu defino são as cores. Eu sempre deixo algumas obras e as tintas separadas. E ele é feito com espátula, né? Eu Então, ia falar, não, não é pincel, né, é cara? muito rápido. Nossa, pra pintar com espátula. Eu Cara, não sei. Eu falo que não é eu que faço. mas é uma técnica que já existia. A espátula tem muitos artistas Uhum. que trabalham com ela, né? Eu tinha a espátula porque a minha esposa, ela tinha uma papelaria. O pai dela tinha uma papelaria. Uhum. Ela trabalhava, então sobrou muito material. Por isso que eu tinha essa espátula lá Aham. disponível. Mas eu não pensei que, vou pegar uma espátula E e vou for pintar. pintar. Ela foi saindo. Cara, E foi a maneira que... com que eu conseguia fazer rápido, que eu Uhum. precisava fazer rápido. Alguma coisa. É porque Era uma energia aquele... muito forte. É, Não dá para me entendi. sentar. Não, era. Porque agora eu vou Faz fazer o outro. fundo Não, aqui, cara. amanhã É, era e, na hora. e as primeiras foi em cartolina, então nem essa parte aqui eu fazia. Uhum. Era na cartolina direto. Cara, que loucura que é o processo de Então, criação do artista, é, né, cara? então é um trabalho que ele tem sua própria percurso, sua própria trajetória. Ele meio que ele tem o próprio o Instagram dele, Uhum. o público É outro. é outro, É porque mas ele ele é é um, muito vamos dizer forte. assim, essa aqui é uma arte que o cara vai olhar, e não vai, ele vai falar, esse aqui não foi um artista cuiabano, né? É uma arte, vamos dizer assim, mais. É bem É, contemporânea, né? exatamente. Cara, que loucura. E é muito O... diferente. Muita gente, até no começo, não ia assinar o meu nome, eu ia Uhum. assinar After, né? Porque ela Hum. é muito diferente. As pessoas não reconhecem. Fala, cara, isso aí não é do Não, Adriano. muita gente não reconhece. As pessoas É, chegam aqui no estúdio e olha, é do aí, mesmo artista, não, não aí é. Aí eles vê a olham, a assinatura, gente né? explica. Então a Aí, assinatura foi por isso, foi para as pessoas ver cara, que é do mesmo artista. Mas a energia e a importância dela na minha vida assim, é muito forte, cara. Eu não tenho palavra para falar, entendi. cara. Ela é. Porque eu- tem o Adriano antes e o Adriano E a pós o after. depois. Depois Cara, lá. que legal, Depois de velho. entender. Pô, muito bacana saber a história dessa tela, porque, cara, ela é uma tela que aonde ela tá, por exemplo, na Casa das Molduras, quando a gente foi lá, lá tem um monte de obra. Cara, a hora que a Aham. gente bateu o olho, falou, caramba, cara. Inclusive o Daniel, um abraço pro Daniel, que é o nosso amigo, ele que deixou essas obras aqui Aham. pra embelezar o nosso E estúdio. são raras, cara. Cara, ele bateu o olho e falou, cara, eu quero. Eu quero. Aí É. a gente foi participar do evento lá do aeroporto da Bom Futuro e ela tava exposta lá. Sim. Aí eu falei, Daniel, você não acredita, irmão? Ó, tem um quadro daqueles que tá aqui. Ele falou, não acredito. Aí eu mandei foto, ele falou, Sério. cara, eu não acredito. Então é Ela uma obra muito forte, cara. e é rara, né? Porque eu dependo de uma força maior para fazer, né? É, Não é e, uma. e outra Tipo, coisa, não vou cara, conseguir uma encomenda. Ah, Adriano, quero uma dessa aqui. essas pinturas que tem essa pegada religiosa, de fé, elas são, assim, pinturas que você, aqui é Jesus Cristo, né? Agora aqui, cara, é algo assim, é um Jesus que eu nunca vi. É. É porque. E cada um é diferente, cara. Eu pintei, acho que umas 100, não tem muitas. Uhum, Eu fiz eu acho que tá indo para 150, porque eu fiz uma série em algarismo romano até uhum, 100, era em algarismo romano. aham, Beit E aí Sogu. eu não foi exatamente até 100, porque eu anotava num lugar lá que reformou, eu falei pro cara não pintar. O cara pintou, eu perdi Putz, a cara, numeração. Aí o eu tive que controle, né? reiniciar. Então essa aqui é a número 10, Putz, mas já artista tem raiz mesmo, hein? Fazer anotação na na parede. parede. Cara, que É porque eu ia legal. fazendo, cara, eu não tinha tempo para Aham, parar, eu já ia anotando, ó, aqui é tal, e é que algarismo legal. romano, se você Aham, não sim, anotar, você exatamente, você perde. perde. E aí o cara pintou lá, eu perdi, aí reiniciou, ela tá indo Aham, para cara, que legal, segunda velho. edição, né, Essa obra me chamou muita atenção. Eu tenho uma tatuagem com o rosto de Jesus.
e às vezes as pessoas olham e falam, ah, essa tatuagem é feia e tal. Só que ela tem um sentimento pra mim, porque quando eu era pequeno, meu pai tinha uns caminhões e nos dois caminhões que ele tinha, antigamente tinha um adesivo com o rosto de Jesus Cristo, ele era cromado, chamava muita atenção. E Aham. aquilo, cara, sempre eu achei bonito, aquilo eu sempre carreguei comigo e eu sempre tive esse sentimento. Então, quando eu fui fazer uma tatuagem, eu fiz parecido com aquela. E essa aqui, cara, é algo totalmente É, disruptivo. é. Que E ela, loucura. as cores, né? É, aham. Essa questão de Cristo não tem cor, Não, que eu acredito muito exatamente. nisso. Cristo não tem uma É, forma definida, né? é a Ele forma que é você a forma coloca, com que é com você que você acredita, sente. né? Eu tenho uma relação com Cristo hoje de pai e filho mesmo, É, cara. inclusive os meninos aqui às vezes julgam minha tatuagem e falam, cara, é o meu sentimento, então não importa. É Cara, porque a relação que você. Eu acredito muito na relação própria, de você uhum, com Cristo. isso. E aí, para mim, é essencial e é a mais verdadeira. É a Né? mais Eu não preciso verdadeira. de ninguém para falar com meu pai. Exatamente, não tem alguém pra fazer a ligação pra mim, eu falo Eu direto com ele. falo, Cara, cara, muito mas linda essas essa obras história são. aqui, hein, cara. Falou. Eu mesmo tenho poucas, eu acho que eu tenho umas duas ou três delas só. Uhum. É assim, na casa do A, Ferreira, espeta de pau, né? a SIC Bartão, né, que é um museu de arte cristã, Aham. ela sempre cuida bem dessas obras, né? Ela tem um carinho e ela começou a ser vendida lá, né? Teve a Casa das Molduras primeiro e depois Uhum. logo veio ela. E sempre ela adquire as obras, né? Ela cuida muito bem dessas obras. Eu acho que ela está no lugar certo ali, que são pessoas que têm essa conexão Uhum. mesmo. A minha mãe, quando ela vai pintar algo assim, ela gosta de fazer. A pegada dela é mais realista, né? Então ela tem Aham. Maria, já pintou Jesus Cristo, só que na. Cara, né? Abstrato, assim, é a primeira vez que eu vejo Jesus Cristo. E muito É, marcante, cara, porque ela é uma obra que, sei lá se algumas pessoas não entendem, mas, cara, quando você bate, você fala: caramba, cara, é Jesus Cristo. e é muito forte, né? É muito forte. É porque você vê ele da sua maneira. Isso. Como ela não está definida, você completa. Uhum. Eu acho que a força dela é muito isso. É. É, a obra, a maioria das obras acontece isso. Uhum. Quem completa ela é a sua vivência, é o que você tem dentro, as relações que você tem, o que aconteceu na sua Suas vida, você experiências, vai né? completar com a obra. Por que que tem alguma obra que que fala com você e se conecta e outras não? Porque ela ativou algo que Uhum. estava lá dentro, né? E, por exemplo, Adriano, chega, por exemplo, chegou o fulano lá, Adriano, eu quero que você faça essa pintura pra mim. Ele chega e fala, ó, Adriano, com essas cores, você faz Não, isso, até Adriano? que as Ou... cores é tranquilo, mas eu não consigo repetir uma obra, né? Entendi. Eu, eu, eu falo assim, ó, eu vou usar a mesma técnica, Uhum, né? E eu não sou mais a mesma pessoa de quando eu pintei aquela obra. entendi. Então eu vou tentar aplicar a mesma energia, né? Ela vai Uhum. ter a mesma energia, tipo, eu vou Vai tentar ter o que você melhor se, de mim ali. não, eu vou tentar que você sinta por aquela obra a mesma coisa que você sentiu com a referência que você me deu. Uhum, Mas, por exemplo, você vai vai falar, Adriano, pinta uma cidade. Ó, eu quero que você pinta uma cidade de São Paulo. Ou então você. Cara, não tem como, cara. Porque entendi. o meu grafismo, ele precisa de sinuosidades, ele precisa das curvas, né? Uhum. Então, se eu morasse em São Paulo, não sei como que a minha Como que arte ia ser a sua seria, arte? né? Porque é difícil você. Eu pego muita encomenda, Uhum, né? Principalmente com temas religiosos. Mas aí eu preciso que a pessoa confie em mim e me entendi, dê uma liberdade entendi. Porque senão para você vai que estar eu só consiga. copiando um desenho, né? Você fala, Adriano, eu quero isso aqui. Eu falei, cara, não dá, né, Que cara? legal, E aí cara. tem artistas que são bons nisso. Uhum. Então você tem que saber qual artista você vai procurar, Entendi. né? O que Onde que eu você vai se quero? encaixar? E aí, eu quero realista, você não vai ser comigo. Aí eu Entendi. quero contar uma história numa Então, obra, você não vai ser comigo. Cada você tem que se artista tem. conectar também com o seu cliente, né? Isso, e o artista, ele começa a se aperfeiçoar e dedicar seu tempo, ele vai ficando bom naquilo que ele escolhe para Uhum, fazer, né? E que o dom dele entendi.
é Ele, mais ele consegue acessível. performar melhor ali. Isso, eu vou para esse lado porque o meu Até porque dom senão você vai estar deixando o que é um talento de lado e indo para é. outro caminho que às vezes não é. Tem gente que olha para você e pá, já fez. Eu faço, mas eu tenho mais dificuldade. Entendi. Eu me sinto feliz trabalhando livre. Se eu vou fazer aquela parede ali, eu Vou não sei o criar. que eu vou fazer. Isso. Você fala, Adriano, fica ali. Ah, cara, vai ficar Fica- muito bom assim. Eu É vou na ficar hora muito que você feliz. É na começa ali. hora. Eu não penso, eu vou fazendo, aí a obra vai falando comigo. Ah, aqui é Cara, tal coisa, aqui é outra coisa, é assim que eu gosto de fazer. que Quando eu loucura, falo, velho. Adriano, eu quero isso aqui, quero que fica mais ou menos igual. Aí já dou uma travada. Uhum. Porque eu vou ter que Porque daí você se parar, prende, né? vou ter que ficar olhando. E aí não é uma Aquele obra negócio que você falou, inédita. se distanciar, né, daquilo para Isso. ir pro seu Cara, caminho. e outra, eu já fiz aquilo lá. Eu quero Entendi. fazer um negócio Diferente. novo. Eu tenho, a emoção é diferente, né? Tipo, o resultado já sei qual que é. Eu Uhum. quero, por mais que a minha obra pareça ser parecida uma obra da outra, que eu Totalmente. acho que é uma obra única, Aham. eu acho que o trabalho, É porque, principalmente por ser, vamos dizer assim, é o mesmo desenho, mas a pincelada que você deu é ali é diferente, todos diferente. são diferentes, mas eu acredito que é uma obra da minha vida. Então é mesmo uma obra Entendi. só. Que Mas legal. cada uma é um pedaço dela, Uhum. né? Cada uma, se você vai ter Que uma legal, tela cara, minha, essa é um ótica aí. pedaço dela, da minha obra, que é da minha vida toda. E, Adriano, você, quais os outros tipos de artes aí que você domina, além da pintura aí, que eu vi no seu portfólio, tem mais umas coisas lá. Então, eu era arte finalista, né? Uhum. Agora eu tô bem enferrujado, né? Que eu parei no coro, tô super desatualizado. Mas agora eu tô ilustrando livros. Ilustração de livros. Infantis. Tô curtindo muito, cara. 2 livros infantis. Que É legal. um é da Botua. O primeiro livro foi da Dona Nilda. Da Dona Nilda, ilustrei um livro dela, uma Olha senhora só. aposentada, e aí ela tinha uma história linda da lenda da lixeira, da árvore, né? Aham. E aí eu criei a ilustração, eu curti muito, fiz um curso no Sesc que me ajudou muito o processo de ilustrar, Olha com um só. dos caras que é referência na ilustração. Acho que é o Renato Vilela. E aí Ah, o Vilela, ele faz quadrinho. não, esse é É outro. outro. Esse é ilustrador de livro. Hum. Já esqueci o nome dele, Fernando. Ah, não vou, eu sou péssimo com o nome. Mas eu fiz esse curso com ele e aí eu entendi o ritmo, que no livro você tem que ter ritmo, né? Uhum. Você tem que pensar em uma composição de uma música, né? Você tem que acompanhar. É como o cara escreve a letra e você faz a melodia. Isso. Então o ilustrador ele faz como se fizesse É a porque tá contando a melodia da história, você letra, tem que né? olhar para aquela ilustração e falar, cara, E realmente, aí, isso quando aqui, eu esse fiz esse curso, sentimento. cara, minha mente abriu. Eu falei, não, agora eu consigo. Eu tinha feito um livro, mas era minhas telas no livro. Uhum. Pegou minha tela, colocou lá. Aí Entendi. esse não, eu consegui transformar a história. E aí o outro, esse último, eu fiz mesmo. Eu criei uma obra, aí eu dei para um escritor, ele criou a história. Aí a editora dele gostou muito. E aí ela falou, não, vai transformar em livro. E eu acabei de Cara, ilustrar. que legal. Ao contrário, fez o caminho inverso. Foi, cara. E aí eu tô fazendo ilustração, eu sou muralista, né? Uhum. Eu acabei de fazer um viaduto inteiro em Nobres, é o maior viaduto de Mato Grosso. Ô, Então eu louco. fiz murais gigantescos lá. Eu adoro fazer murais, É, cansa. na 163 aqui? Isso, indo para o Nortão, né? Aham. Para Sinop Não, ali, não para deve ter depois de passado. Rosário, mas você tem que passar por baixo. Você Ah. tem que passar por baixo do viaduto para ver. Uhum. É a entrada de Nobres mesmo. Ah, na entrada. Vai para Bom Jardim para cá, né? Ia para a cidade para Ah, cá. acho que é aquele que tem. Reformaram lá, Isso. tá lindo, cara. Cara, que Fizeram lá. E aí eu legal. fiz lá 14 murais. 14 14 Moraes. murais. E lá é Eu gigante, ia cara. falar outra pegada, né, cara? Porque é E aí eu tudo muito tive que grande. contar a história de Nobres, né? Das pontos turísticos, referência dos alunos que Uhum. fizeram trabalhos, desenhos, eu Que peguei como legal, referência. cara. Foi um trabalho incrível, cara. Um trabalho incrível. Aí eu faço figurino também do Flor Ribeirinha, alguns. É, quando você fala figurino, é desenhar, ó. Desenho aquele figurino do Flor Ribeirinha é desenhado à mão. Cara do É céu. todos feitos à mão, um por um. Todo artesanal.
O uniforme, a identidade que eles usam Uhum, é uma obra minha que eles imprimem no uniforme, né? uhum. Mas também é meu trabalho, Que legal, que é a cara. identidade do E, grupo. e vai conectando, Vai né, cara? conectando. Vai pro mundo inteiro. Cara, eu já desenhei no chão, eu gosto muito de experimentar, né? De pintar objetos, já Uhum. pintei carro. Quando lançou a Land Rover, a Evoque, eles me convidaram para pintar a Evoque. Que louco. Mas daí pintou com tinta automotiva mesmo? A gente envelopou, né? Ah, Porque o carro tá envelopou. vendido. Hum. Até o cara que comprou, ele mandou. O cara que comprou era amigo da amiga da minha filha. Aham. E aí ele falou que ficou umas coisinhas de tinta lá. Olha só. Mas aí eu pinto. Cara, o que eu ver que eu vou me divertir, Aham. eu gosto de fazer. Então alguns trabalhos eu faço digitalmente Uhum. também. Eu converto ele em vetor para poder brincar com as cores, né? Tipo, eu Entendi. lancei uma cerâmica, né? Um azulejo. Uhum. Então a pessoa pode, com a arte que eu criei, a pessoa pode escolher o padrão cromático que ela quiser, que ela Que está em vetor, legal, e eu cara. transformo, né? Então eu vou me utilizando de tudo que eu Aham. sei para fazer. Aí eu faço esculturas também, instalações, Escultura né? de... Cara, eu faço com vergalhões, Com faço vergalhão. com algumas com madeira, com isopor, né? Que legal, cara. A parte de esculpir ainda tô iniciando, Desenvolvendo né? ainda. Eu fazia na época da decoração, Uhum. mas ainda não me aprofundei, não tá dando tempo. Eu faço muito na Tico-Tico também, Ah, de cara. Aham. desenho lá, recorto, faço sobreposições, e aí vem com a tinta esmalte. Tá Então, legal, que tá muito em alta isso aí. eu Mas faz faço o muito. MDF, madeirite? MDF, MDF, né? MDF. Eu ganhei uma tico-tico do amigo de infância. E aí eu falei, cara, eu vou experimentar isso Vou aí. fazer, E aí eu inventar uma entrei no arte. salão, no último salão daqui, eu entrei com uma obra dessa, que é feita no MDF. Que Só que eu bacana. faço tudo à mão, cara. Aham. Então, no É, dá final, trabalho, dá tá tudo, trabalho. tudo pesado, os punhos, tudo travado. Caramba, cara, que bacana, velho. E aqui você contou um pouquinho que seu avô, né, fazia aquelas esculturas de madeira. Meu avô transformava. Eu era criança, ele levava eu para escolher a madeira, né? Ele gostava muito da chimbuva, Uhum. que é uma madeira leve, né? Ela cresce muito rápido e ela é fácil para esculpir. Então, Hum, a chimbuva que ele gostava mais. Então, ele mostrava qual que era. Aí tinha a lua certa, né? Para não dar pra... caruncho. Olha só. É, Toda uma ciência por é uma trás, né? ciência, cara. Você não tem noção que é uma O... ciência. O tanto que o cara afina por dentro, que ele esculpe por dentro, muda a sonalidade. Olha Né? Meu só. avô gostava da urradeira, que ele falava, Uhum. que você bate, ela ecoa, né? Aham. Mas tem cururueiro que não gosta, que ele gosta dele fazer, aqui, Aham. bater mais forte. Entendi. Então, a viola não afina, né? A viola tempera. Olha Então, só, cara. eu achava uma mágica de ver ele transformar um Não, é pedaço uma de mágica. madeira em um instrumento e tocar. Eu não aprendi a Que tocar. loucura, né, cara? Dizer que naquela época uma pessoa. Vamos dizer, se fosse hoje em dia, eu quero usar a inteligência artificial, né? Mas, cara, naquela época, que conhecimento que essa pessoa tem, né? É uma ciência, cara. É muita coisa. Aí ele chegava, eu lembro que ele chegava da roça, finalzinho da tarde, e ele ficava uns 30 minutos temperando a viola. Eu lembro até do som. Tan, 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 tum, 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 bram, 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 brum, brum, brum. Eu lembro do som exatamente. E Ele, aqui você falou, ela não tem afinação, não sabia. então ele fica. Quem sabe Uhum. afinou. O Fabrício foi lá no ateliê, ele Aham. afinou com 2 segundos. Olha só. O Fabrício Carvalho. Aham. Mas o meu avô ficava uns Maestro, né? 30, maestro. Aí ele ficou 30 minutos. Ele ficava todo dia uns 30, 50 minutos temperando a viola. Aí ele tocava em 5 minutos e ia dormir, cara. Nossa senhora. Então o gosto dele era temperar a Exatamente. viola. Acho que, na Mas eu não verdade, o gosto dele aprendi. estava em fazer a viola, não era nem tocar. Aí nas festas, né? Eu lembro dele tocar em festa no Cururu, tirar o santo, né?
Cara, que Então, mas eu não bacana. aprendi a tocar. Uhum. Ele tentou, mas ele não é. Meu avô é daqueles Não tinha paciência, mato-grossense, né? bem daquele que falava tudo na cara mesmo. Aí ele tentou, eu lembro que ele tentou 3 vezes. Não é 3 dias, é Uhum. 3 vezes. Ele Ensinar. me dava, ele mostrava. Na terceira ele já tomou da minha mão e falou: Ó, você não presta pra isso. Aí ele falou uma coisa que eu fiz, que ele falou: Isso aí não serve nem pra enfeite. Aí você falou, vou fazer Eu enfeite, falei, então. eu comecei a pintar as violas. Falei, Cara, para que enfeite legal, velho. vai servir. Até hoje, cara, eu tento, mas não. E hoje, quando você deve pegar uma obra dessa, você deve lembrar, né, cara? Cara, imprime, cara. Que legal, velho. Toda obra que você faz, quanto mais tempo você demora, mais emoções ficam impressas. Eu consigo ver um trabalho e voltar naquela No época. dia, no que Eu não tava tenho uma memória boa, passando, mas obras antigas eu vejo e falo, cara, tava em eu tal fase lembro, da minha eu lembro vida. das minhas filhas circulando, eu pintando na Uhum. sala, minha sala não tinha nada, né? Eu volto naquele tempo do início Que na legal, obra, velho. ela fica impressa ali. E quem adquire, né, uma obra também, né? Porque ele Sim. vai olhar lá, vai lembrar da época, vai lembrar da primeira vez que viu e vai se enxergar hoje em dia. E você, cara, a obra de arte, cara, eu falo que é o melhor presente que existe. Quando você vai, o que que você vai dar para alguém que tem tudo? Obra de Uma arte. obra de arte. Que é ela vai estar lá, ela vai fazer parte da vida da pessoa e toda vez que ele vê ela, ele vai ver de uma maneira diferente. É, Porque ele muda. Você exatamente. daqui 10 anos vai ver uma obra, você vai ver ela Vai ter outros totalmente, você vai sentimentos, ser né? outra pessoa, cara. Então ela nunca, ela E as pessoas nunca vão ter a mesma visão, igual você falou. Uma vai sentir nunca uma coisa, outra vai sentir outra em relação àquilo ali. e a arte, né, cara? Eu falo que o artista ele começa a, a falhar quando ele acha que o poder é dele. Uhum, O poder é da arte. uhum. Se o artista entender que o poder é da arte, É a arte que leva ele, né? ele Cara, tem que entender isso, que o poder é da arte. Você pode usar o poder da arte para chegar perto de uma pessoa, se uhum, aproximar, né? Se conectar, né? Você pode mudar o fluxo do é, dia de uma pessoa. exatamente. Eu fazia desenhos na rua, né? Eu machuquei o ombro uma época, Uhum. aí eu comecei a desenhar no asfalto. Cara, que impacto que é você ficar olhando as pessoas parar, olhar, desviar para não pisar, Olha só. o cara frear o carro, pode passar, né? Aham. Tipo assim, ela tá alterando o O fluxo, fluxo cara. dela por uma obra. É uma obra, porque é uma pessoa ali. Ele fala, é um Uhum, ser, é um humano como eu exatamente. que fez isso, né, É um cara? sentimento. E pintar na parede, pintar uma coisa que vem desde da época das É, cavernas, é uma verdade. necessidade humana, né? Verdade. É o que nos torna humano, Só né? Eu mudaram que hoje em acho, dia tem pincel, tem spray, né? Tem outras ferramentas. e é legal, cara. Eu acho que a arte é uma manifestação que nos deixa, nos torna e identifica a gente É, como humano, né? Que é tocar um violão, exatamente. cantar uma música. Cara, eu fico muito emocionado com música. Eu só pinto escutando música e eu admiro muito, cara, quem faz qualquer coisa, mas fazer o seu melhor. Uhum. Cara, eu admiro muito. Tipo, eu O, vejo vídeos do o cara. artista autoral, né? Não só artista, cara. Uhum. Eu admiro o cara que coloca um pneu em cima de um caminhão Ah, muito. Mas entendi. ele criou um jeito de colocar Uhum. aquilo lá. É uma arte, né? Vamos dizer É uma assim. arte, cara. Eu vi um cara descarregando um fecho de tubo de PVC. Ele subiu em cima dos tubos e ficou andando. Uhum. E o tubo caía certinho. Cara, eu fico emocionado com essas coisas, porque é um humano, cara. Exatamente. Como que o humano, até que nível que o humano pode chegar em um determinada coisa? Uhum. Transformar uma coisa que as pessoas fazem só de um jeito há milênios, ele faz Com de outra raiva, faz totalmente. com É, raiva. ele O faz de cara outra faz, se se diverte divertindo. fazendo. Cara, eu fico muito emocionado com Cara, essas é uma coisas, forma cara. de arte mesmo. Não tinha... E tudo, cara, o que você faz, se você fizer com amor, é É arte. arte. Cara, É que o legal. prazer de fazer e você fazer com excelência. Uhum. Eu gosto muito. Cara, que legal, velho. Queria te agradecer, Adriano, por tomar um pouco do seu tempo aí, tirar lá do ateliê para estar aqui conversando sobre arte, cara, porque eu acho que é essencial também para você esse espaço para poder falar do, do, do que você produz, cara, porque é algo da nossa região que, assim,
eu acredito que muitos pensam, cara, como que um pintor de Cuiabá, né, tem esse É, reconhecimento? Mas são anos aí de trabalho, né, cara? E ter esse espaço aqui para você poder que vir e conversar com a gente muito bacana, cara. É assim, cara, é cultural isso que você tá fazendo, aham. porque tá transmitindo ali pra nossa região o que o Cuiabano é capaz de fazer, né, cara? Eu agradecer, porque eu acho que vocês têm um público, talvez seja até um público que não me conhece, né? Uhum, Então eu me apresento aqui. Falar de arte, eu sou muito do ateliê, de ficar lá quietinho, mas aham. quando é para falar do meu trabalho, eu Você sempre gosta, né? eu gosto, porque eu amo, né? Eu amo fazer isso e a gente ter a oportunidade de falar, né? Isso aí condiz com o que o Daniel falou. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Aí eu lembro que na mensagem falou: Não, cara, eu tô sempre aqui no meu ateliê. E são oportunidades que aqui em Cuiabá são poucas, né, cara? Uhum, A gente não tem muitas isso. vitrines aqui. A gente tem que fortalecer, né, Tem cara? que Se fortalecer. fortalecer. Igual você falou, é, você pega a sua arte com flor ribeirinha. Então, pô, eles estão, além de você estar trazendo o traço cultural pra eles estão Isso, levando a cara. sua arte pro mundo E inteiro. assim, cara, eu falo assim, que se você gosta e você ama mesmo, dá pra fazer, dá para ser profissional, dá. Pô, eu já vendi para vários países, já expus em vários países. Eu já fiz trabalhos, né, tipo para Tatuapé, que é coisa que eu nunca imaginei, tá no carnaval, Uhum, Tatuapé, olha só. né? Ser selecionado para um SESC, Amazônia das Artes, né, que é Putz, deve ser um Amazônia reconhecimento Legal. muito grande, Então hein? tem muita coisa que vai acontecendo e eu tô aqui, cara. A partir daqui eu não preciso, Uhum. né? Hoje, graças a Deus, a gente tem internet, a gente consegue mostrar o trabalho da gente aqui. Mas há 13 anos atrás. Aí era mais difícil, eu ia pra praça, É. né? Eu não contei a minha primeira exposição, Ah, foi muito difícil, né? pode contar aí, Dá cara. tempo? Dá. A minha primeira exposição era para mim desistir, cara. Uhum. Porque eu consegui expor num mercado, Uhum. hoje eu posso falar, eu era o modelo, Olha só. e aí eu tava lá colocando, a mulher deixou eu colocar lá 3 telas, fiquei super feliz, era a minha primeira vez que eu ia mostrar, e aí chegou um bacana lá, cara, um cara engravatado, acho que era o dono do mercado, e eu tava lá agachado, Uhum. arrumando as telas, e falou, ó, tira essas porcaria daqui. Hum. Tá atrapalhando a visão das minhas verduras. Cara, meu chão. Tem quando dá aquela sensação Uhum. que É porque o você estava chão. muito feliz que ia expor, o cara chegou e jogou um balde de Cara, água fria. eu falei, do que eu vou fazer, né? Só sei que eu fui expor lá fora. No, ele Olha só. me colocou pra fora mesmo, fui expor lá no estacionamento. O shopping Pantanal tinha acabado Uhum. de abrir, né? Cara, se fosse outro, tinha Tinha desistido ali. desistido. Foi a minha primeira, a minha primeira vez. E eu falei, não, cara, eu acho que isso tem um pouco de quem é da periferia. Eu falei, cara, esse cara vai engolir. Um dia ele vai ouvir falar de mim. E foi um dos caras que mais me ajudou. Olha só. Falei, cara, esse cara. Começou me fazendo raiva, mas hoje... Eu não sei nem se eu queria ser artista, mas agora agora eu vou ser sua esse cara vai. teimosia. E aí eu levei minha família, fiz Olha festa lá, só. tirei foto lá no Que legal, estacionamento, né? cara. E essa foi a primeira exposição. E Adriano, conta aqui pra essa câmera aqui, como que faz pra te achar, cara? Então, Conta lá. hoje está bem fácil. Você colocou lá Adriano Figueiredo Ferreira no Google, você me acha muito fácil, Uhum. né? Então lá tem meu site, tem meu Instagram, tem meu Facebook. O meu Instagram é aff.art. Uhum. Eu brinco que é Aff. af.art. Aff. Af.art. Então é muito fácil também achar. E lá tem o contato do meu WhatsApp, Uhum. né? E é eu mesmo que respondo, Entendi. né? Eu gosto E de a sua galeria lá fica onde? O seu. minha galeria é diferente, cara. É uma Aham. galeria de periferia. Olha É na só. Quebrada. É Legal, lá cara. em Várzea Grande, perto da Imigrantes. É, ela é longe, mas é muito fácil, Uhum. né? Tá 5, 8 minutos do Big Lar de Várzea Grande. Então ela é Hum, bem pertinho pertinho. do, do Big Lar. E aí quem quiser conhecer a galeria, é só me dar um oi, é agendado, né? Uhum. A gente recebe visitas agendadas. Mas só me dá um oi lá, falar o dia que quer ir, eu faço Cara, quando minha mãe vir aqui, questão. eu vou Pode levar ela lá. levar Ela vai ela ficar lá, maluca, cara. contar as histórias Ela lá. vai, Tem ela muita adora. coisa lá antiga que a gente vai contando as histórias.
agendado, eu Uhum. consigo receber com carinho, me Entendi. preparar. Tempo. Só me dá um oi aí que a Cara, gente vai. mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui. Fico muito feliz em saber que a gente tem um artista aqui que vai levar o Cuiabá, Mato Grosso aí pro mundo, já levou, né? É, E, cara, nosso espaço aqui tá aberto. As pessoas aí que estão acompanhando esse podcast, estamos com 2 telas dele aqui no momento, tá? Inclusive, o espaço tá aberto aí, Adriano. Quiser aham, expor aí suas telas, que às vezes ficam escondidas lá, traz pra cá que a gente vai pode dar deixar. visualização pra elas. Irmão, mais Tá uma bom, vez, tá? obrigado, hein, cara. Obrigado Valeu por mesmo aceitar pelo o convite convite. aí, Uma tá? honra. Pessoal, como que é os passos lá, Lu? Siga, compartilha, se inscreve e ativa o sininho de notificação. É isso aí, galera. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Um abraço.